porque hoje o tema que a gente vai trazer é uma história linda, uma história de uma pessoa que decidiu, que escolheu sair do seu mundo, no sentido de dizer, eu vou levar a minha imagem para o mundo. Sabe que a gente cria um mundo interno? Muita gente cria um mundo, né? Ah, eu vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu estudo um monte, mas eu me escondo. Né? Já aconteceu com alguém isso? De se esconder? Ah, sabe um monte, estuda um monte, tem muito conhecimento, mas está escondido. E essa nossa águia, ela era uma pessoa que estava escondida. Né? Ela se escondeu. E um dia ela decidiu aparecer. Então, ela veio para o Impulsione Sua Carreira e construiu a sua força interna e talvez os elementos que faltavam, mas principalmente, a força e a coragem de ir para o mundo e de ser contribuição na vida das pessoas. Tani, seja bem-vinda à Família 6 e 6. Um dia você estava do outro lado, né? Estava aqui pensando, escutando você e pensando justamente isso, assim, quando eu comecei a assistir as lives da Família 6 e 6, era para criar um hábito de acordar cedo, de acordar mais cedo, porque para assistir as 6 e 6 eu tinha que acordar em torno de 5h40, e o meu objetivo para esse ano era esse, então, para o ano passado, né? Ano passado. Para o ano passado. E aí eu lembro que eu confraternizei com o Réveillon, né? O Natal, Ano Novo ali da Família 606. E eu fiz tudo o que você fez. Entrei no grupo exclusivo da Família 606 e fiz tudo o que você tinha sugerido naquele encontro, né? E agora que ouvindo você, eu digo assim, tudo começou com as lives da Família 6 em 6. Que bom, né? E saber que você está aqui hoje. Então, vamos contar a tua história para o pessoal? Eu me emocionei aqui, tá? Então, deu uma parada aqui porque eu me emocionei. É tão maravilhoso, né? Saber que um dia você estava... E você que está aí do outro lado, quem sabe um dia você vai estar aqui comigo também. Olha só, a Fernanda da T6 já está aqui, ó. T6, ela já é família 6 e 6 também. Pessoal, Tani, conta para o pessoal um pouquinho quem é a Tani, né? Conta um pouco da tua história e como é que você se sentia antes de entrar na mentoria de carreira. Então, falar da Tani é primeiramente falar do Antônio e da Catarina. Então, eu sou Tânia Aline Fole, sou filha de Antônio Arteni Fole, Catarina Malha Fole, sou irmã da Thaisa, da Tatiana, sou mãe do Luiz Antônio, do João Arthur e esposa do Volney. A Tani é filha de um empreendedor, Juliana, e de uma professora. E desde que eu me conheço por gente, eu sempre vivi nessas divisões da segurança e do empreendedorismo. E você começou justamente a tua live falando disso, né? A coragem do empreendedorismo. Então, eu sempre via essa situação. A segurança da minha mãe e as loucuras do meu pai, né? As loucuras. Meu pai foi CLT por muito tempo, ele foi representante comercial por 25 anos, trabalhou, isso há 40 anos atrás, né? Trabalhou em multinacionais, assim, empresas gigantescas, mas chegou num ponto da vida dele que eles resolveram empreender. E aí a Tani cresceu assim. Então, durante as nossas mentorias, né, quando você coloca a questão do empreendedorismo e do vender, que todos nós vendemos, eu fui uma criança que a minha mãe ia para o Paraguai, trazia coisas e nós pegávamos, eu e minhas irmãs, nós íamos para frente da nossa casa, tinha uma garagem de uma vizinha e nós colocávamos uma tendinha e vendíamos as coisas. Então, participando e realizando as atividades do Impulsione, eu me dei conta que eu sempre tive os extremos, sabe? A segurança do trabalho formal e alguma coisa além. A Tani cresceu, a Tani tinha um sonho, mas há 30 anos atrás, estudar inglês era... Ainda tem hoje gente que pensa assim, Ju, mas era uma coisa chique. Ai, meu Deus, era uma coisa assim. Então, a minha mãe não. A minha mãe achava, né, até porque ela falava outras línguas, fala outras línguas,
Mas para o meu pai era assim, para que tu vai querer estudar inglês, né, há 30 anos atrás? E eu queria estudar inglês, era um sonho meu, porque na época de escola, a língua inglesa só começava na 7ª série, Ju. Então, isso 13 anos, né? Antes disso, na escola regular não tinha. E eu cresci, eu trabalhei com meu pai na empresa, na empresa da família, trabalhei 5 anos com ele, e chegou a época de fazer vestibular. Não tinha aqui em Chapecó graduações que eu coloquei na minha lista do que eu queria fazer. E como eu amava pessoas, amo falar, amo escrever e amo línguas, eu fiz letras. Então, eu sou graduada em português e inglês. Na época também, né, situar as pessoas do contexto histórico, assim, do que se passa, eu acho que hoje é mais pertinente ainda, Juliana, porque o que acontece? Há 25 anos atrás, nós não tínhamos em Chapecó universidades como nós temos hoje, que você podia escolher, né, aonde estudar. Então, você tinha 1 ou 2 opções, e aí o que acontecia? Eu fiz pós-graduação, especialização, fiz 1, 2, 3, porque não tinha, né, o mestrado em Chapecó. Cheguei para Florianópolis, cheguei a começar o mestrado na UF, né, fazer disciplinas na UFSC, e aí voltei, né, as coisas foram acontecendo. Então, a Tani, como eu me sentia antes na mentoria, para o que eu estou passando para ti, contando para ti aqui hoje, eu sempre... não é nem uma questão de perdida, é uma questão do que você falou quando você começou. Eu queria e quero mais. Eu me via assim, o que eu estou fazendo com tudo que eu com tudo que eu sei. Com tudo que eu sei. Parece uma coisa assim, meu Deus, que horror, né? Que tipo de pessoa que eu sou? Estou me achando. Eu escutei de vários pensadores e li em vários livros, Juliana, que é um pecado, é um crime justamente você saber e ficar com isso para você. Não é uma coisa egocêntrica, sabe? Porque, como você disse... É o contrário, né? O egoísmo é ficar com tudo isso que você sabe, com todo o teu poder interno, fechado numa casa ou fechado em um lugar onde você não seja vista, né? Exato, porque se você parar para pensar, se essas pessoas que hoje são, né, os nossos mentores, não tivessem falado, nós não teríamos as experiências de vida deles e não poderíamos evoluir com o que eles fizeram, né? Então, mas aí você está dizendo que alguém vai fazer o que você está, né? Vai se espelhar em você. Sim, eu descobri que hoje, Ju, sim, porque aí vem aquela situação. A Tânia estudou porque ela queria ser melhor. E o detalhe, algumas pessoas me dizem, você é muito inteligente. Eu digo, não, gente, eu sou esforçada, sabe? Hoje pode até ser que eu, né, seja inteligente, mas assim, eu era aquela menina, eu fui aquela aluna, e talvez isso tenha ressoado muito na minha vida enquanto professora, Ju, porque eu era aquela menina que sempre tinha que fazer a mais para dar conta do recado, sabe? E aí vem as minhas debilidades. Eu tive muitos problemas de saúde durante a infância, porque o sangue dos meus pais eram incompatíveis. Então, eu tive muitos problemas. Assim, quem me conheceu na época de escola, de ir para a escola 2, 3 anos com gesso nas pernas, tomar medicação. Então, assim, isso nunca me deixou, digamos assim, abalada, deprimida, sabe? Coisas assim. Eu tirava proveito da situação, eu achava divertida aquela situação, né? As pessoas assinando no gesso. E aí, o que aconteceu com essa pessoa que era decidida, animada e, né? Por que entrar numa mentoria de carreira, sendo que eu sou concursada, eu sou funcionária pública, efetiva? Aí algumas pessoas me dizem, mas está tudo certo, você nunca vai ser demitida. Justamente. Daqui 2 anos, eu fecho 25 anos em sala de aula.
E aí, Palminhas para ela, né, gente? 25 na anos de minha, sala de aula merece palmas aqui. na minha cabeça, quando eu comecei a trabalhar, isso que eu tenho mais, né? Fecha, porque na época estagiário não podia ter carteira assinada. E aí vinha assim: eu vou ter filhos adolescentes e eu estarei aposentada, então eu vou poder fazer outra coisa. Era assim, né? Era a mentalidade que eu fui educada. Quando você se aposenta, você vai fazer o que você quer. Hoje Que chegou louco um, isso, né? mas Muita não gente foi, tem isso. Não, foi e assim. muita gente tem esse discurso, né? Se aposenta, depois você vai morar onde você quer. Se aposenta e depois você vai fazer o que você quer. Cara, e se você nunca se aposentar e você nunca vai morar na praia, por exemplo, eu escuto muito isso, meu sonho é morar na praia. Mas vai morar na praia, gente. O que tu tá esperando? Tipo, vai, né? A tua vida é agora. E aí, e muitas, isso são crenças, né? Que são construídas a partir do mindset do ambiente, né? Desse movimento. Então, só que se você for agora, todo mundo vai falar, tá, mas por que tem que morar na praia aposentado, né? Se você quer morar na praia, morar à beira-mar, é agora, né? Como fazer ambas as coisas. E aí, voltando na tua história. Ambas as coisas. Isso reverbera no meu dia a dia, Juliana, assim, sabe? E aí, justamente, então, assim, eu estaria aposentada. E aí começou que eu tive vários booms, assim, e estudando, que nós vimos na mentoria, eu consegui entender a questão dos setênios. E eu te digo assim, ó, para mim, eles funcionam muito, assim, uma coisa muito sobrenatural, assim, muito energética mesmo, assim. E aí, quando eu fiz 30 anos, nós nos separamos, nós tivemos 2 filhos, nós nos separamos, então a Tani teve um boom aos 30 anos. A vida passou, nosso filho mais velho tem algumas dificuldades, ele é autista atípico, e aí 3 anos depois nós casamos novamente, estamos casados, passou mais 7 anos, e aí as pessoas diziam, mas assim, tá tudo certo, tá tudo muito calmo na tua vida, por que mentoria de carreira? Tipo, nada a ver mentoria de carreira, né? Se tu tá funcionando. E olha, Juliana, que eu nem tinha noção que a mentoria de carreira, para mim, essa mentoria para a vida. Tu não tinha essa noção? Não, eu não tinha. E aí, o que aconteceu? No boom da pandemia, quando deu o boom da pandemia, eu fiz 40 anos. E aí, deu outro boom na vida da Tânia. Deu outro assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha obra? Qual é o meu legado? Porque, assim, uma coisa que sempre me chamou atenção, mas eu nunca fiz nada, só chamava atenção. Durante as minhas aulas, a vida inteira, eu te digo que nunca foi só uma aula. Porque a partir do momento que você trabalha línguas, você é muito curioso, você pergunta, você lê, você tem acesso a todos os conteúdos. Então, não que as outras disciplinas não tenham, mas eu sou muito curiosa, eu sou muito metida. E aí, essa coisa de eu fazer com a Tani, eu queria não, mas assim, eu passava para os meus alunos, você pode mais, você tem um projeto de vida? Qual é o teu projeto de vida? Por que você fez isso? Porque tu não vai fazer um intercâmbio. Então, hoje eu tenho alunos pós-doutores, alunos que viajaram o mundo, e aí eles mandam coisas, eu digo, eu tô aí um pouquinho. Então, entrar, decidir, e eu fui essa pessoa que disse, Ju, mandei recado para a Ju, na próxima turma eu vou entrar. Eu não sei porquê, mas eu vou entrar. Era isso que eu tinha. Então, viver o Impulsione Sua Carreira, para mim, foi assim, ter pessoas comigo pensando para frente, pensando em possibilidades, pensando assim, o que mais é possível, né? Porque quando nós falamos isso para nós, nós fazemos tudo para encontrar respostas. Então, o que mais é possível, né? E aí, nessa história toda, eu fui para o IOD, eu fiz curso de Reiki, outras coisas começaram a acontecer na minha vida, tirei várias coisas que eu tinha projetos, colocava lá no papel, né? E ficava lá. Mas eu sempre fui muito de planejar. Estava faltando o executar. Estava faltando um empurrão, né? E para executar, eu vou para dizer, Ju, que assim, você tem que
dar a cara a tapa. Tem que dar a cara a tapa. E não adianta. Sabe? E uma das coisas que mais emergiram, assim, ressoaram em mim, foi a questão do julgamento, né? Porque mesmo na época da separação, ou mesmo na época, eu escutei, o nosso filho tem uma dificuldade de fala, e aí o Luiz Antônio, e as pessoas diziam, meu Deus, a mãe fala tanto e o filho não fala. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu já sou julgada. Então, assim, deixe que me julguem mais um pouquinho, porque você fazendo certo, você fazendo errado, você fazendo do teu jeito, você fazendo, né? Você sempre será julgado. Ou por você, ou pelos outros. Que seja pelos outros, né? Sabe? Então... Para que você faça todo o teu sonho, que você não se julgue, né? Se tiver que alguém nos julgar, que seja o outro, né? Seja o outro. E aí vinha muito essa questão de ambas as coisas, né? Por que eu não posso ser a professora efetiva e criar outras coisas e fazer outras coisas sem me aposentar? Porque aí veio a lei que a gente iria se aposentar com 50. Eu disse, beleza, então só faltam 9. Aí eu disse, meu Deus, mais 9 anos, mas isso daí começou também, né? E se eu morrer? Eu não vou ter deixado o que eu quero deixar. Nesse meio tempo, o nosso filho mais novo desenvolveu epilepsia. E eu te digo, Ju, que para mim isso foi assim, por quê? Então, quando nós começamos, eu vou te dizer que eu era bem crua, bem leiga. Mentoria de carreira sistêmica, né? Que bichinho é esse? Por isso que eu digo, a mentoria foi mais do que a carreira, porque eu comecei a entender questões sistêmicas. E as questões sistêmicas me ajudaram na questão das... Eu acho que eu fazia sem saber o que eu estava fazendo, sabe? Quando eu digo que as pessoas, que o aprender vai muito além da aprendizagem, é uma questão sistêmica, sabe? E aí eu percebi que a minha vida inteira, antes de começar a dar aulas, né, independente de português, inglês, português para imigrantes, ou mesmo a questão de trabalhar com as dificuldades dos alunos, porque eu venho fazendo isso desde que o meu filho nasceu, né? Eu mesmo antes, porque eu me preparava para ter ele. Então, quem era meu aluno há 20 anos atrás e tinha dificuldade, era com aquele, né? Sempre foi uma questão muito esponja, assim, atraía. E aí eu me dei conta que a Tani sempre fez o antes, trabalhou esse antes, esse background, por que o aluno não estava aprendendo, o que podia fazer, quais eram as estratégias que eu podia usar para que ele aprendesse. Então, na verdade, você já cumpriu o teu propósito, né? Eu já cumpria, mas ele estava muito... Só ele não estava nominado, eu acho, né? Claro, dizendo assim, nossa, isso aqui é água, né? Então, às vezes, falta nominar, falta clareza. Por isso que eu disse que a Tani estava escondida, tá, gente? Na verdade, porque ela já fazia. E isso é muito legal, né? Às vezes a gente constrói algo do zero, mas às vezes a gente só tem que dizer, cara, eu sou isso, né? É só assumir mesmo, me julguem, né? Isso, é exatamente isso. E aí as pessoas, sabe, essa questão do julgamento, Ju, ela é muito forte, porque assim, eu era casada, eu fui fazer intercâmbio, não tinha filhos. Meu Deus, vai deixar o marido. Tá, beleza. Aí eu fiz uma pós, terminei uma especialização, outra especialização, fui para o mestrado. Terminei o mestrado, saiu uma pós aqui em Chapecó, no IFES, que fantástica. Eu fui fazer a pós. Tá, mas você já tem o mestrado. Aí vem o que eu bato tanto, sabe? O que eu primo tanto. O desenvolvimento, ele olha a crença que nós temos, né? Que as pessoas tinham. Porque antigamente era uma escadinha, né? Você terminava ensino médio, graduação, especialização, e eu vou me formar, como se aquilo fosse se dado por completo. Então você vai estar pronto, finalizado, formado. E aí eu digo para os meus alunos, né? Você vai terminar, mas isso não significa que você vai parar. Porque se nós pensarmos em vida ou em línguas, você nunca vai estar pronto. Nunca vai, em nenhuma graduação, né? Nenhuma atividade, porque se você parar, daqui 2 anos o teu conhecimento já não vale mais nada. Então, o que a mentoria de carreira trouxe para mim, o que, né, os nossos encontros, as nossas mentorias, o grupo em si,
entrar num grupo e abrir tua vida para aquelas pessoas que algumas eu nunca tinha visto na vida, sabe? Era assim, meu Deus, sério? Eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que falar o meu problema aqui agora já? Então, eu acho que ali você já se prepara para o mundo, porque são pessoas heterogêneas, né? Que profissões distintas, sonhos distintos, porque o que é ser feliz para mim, talvez não seja ser feliz para o outro, né? Um quer morar na praia, um quer comprar uma casa no campo. Então, essa sintonia que foi criada dentro do grupo, sabe, Ju, eu te digo que é exatamente o que se propõe hoje, né? O que se você for assistir, se você for ler, se você for estudar, o que as pessoas primam hoje é você estar num grupo que tenha diversidades, porque não vai concordar com tudo que você vai colocar, porque senão é muito bonitinha, né? Eu fiz um projeto, ai, que lindo! Eu lembro que a gente dizia, Tani, fecha, esse projeto está muito aberto. Exatamente. E aí, de fechar o projeto, então eu criei um e-book. Aí as pessoas, mas que horário você faz isso, né? Meu Deus, como é que consegue? Porque é casa, é filho, é uma exigência. O Luiz Antônio trabalho, né? Tu trabalha 40 horas, trabalho. Né? O Luiz Antônio tem atendimento todos os dias, Ju. Então, assim, é muito bonitinho falar das diferenças, sabe? Mas no dia a dia, quem tem uma criança comum, eu não gosto da palavra normal, porque eu acho que nem ninguém que é normalidade, né? Sim. Mas as pessoas, quando têm filhos com alguma diferença, alguma pessoa, eu digo que as pessoas deveriam ter um fino trato, porque não é uma coisa simples. E aí você pensa na questão das dificuldades ou nas questões tanto do aquém quanto do além. Porque uma pessoa que vê o mundo diferente também ela sofre. Quem vê a mais? Pensa em nós duas. Se você for conversar com uma pessoa que diz, hoje vai chover, você vai dizer, meu Deus, deixa que chova, criatura. Que delícia que vai chover, né? Coisa boa. Então, as diferenças, elas estão na nossa vida, independente de dificuldade ou diferença, sabe? Então, o que eu descobri sobre a Tani, sabe? Eu descobri que eu posso ser o que eu quiser, tanto que eu emagreci, eu mudei meu jeito de responder para as pessoas, algumas coisas assim, você tem que, tem por quê? Por que eu tenho, sabe? Me deu um bom motivo, porque nem tudo você tem que, né? E então, eu acho que assim, o peso foi tirado com a mudança. O meu mindset, ele já era de crescimento, mas como você colocou, era de crescimento, mas estagnado. É assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu preciso disso. Eu sabia, né, Ju? A gente sabe. Você vai na nutricionista, você vai para academia, você sabe que vai ser você, né? Então, uma coisa é você mudar porque você quer e outra coisa é você ser mudado. É a mesma coisa que a pessoa entrar na mentoria e querer que a Juliana faça. A Juliana vai orientar, a Juliana vai mentorar, mas quem vai ter que fazer é a pessoa. Eu fiz, Ju. Tu fez, né? E foi uma mudança, assim, de muitas coisas. Então, assim, Tani, para a gente contar aqui para o pessoal, né, que você construiu o teu e-book, as pessoas podem acessar esse e-book, gente, lá no link do Instagram da Tani, né? Acho que tá lá no link da bio, tá lá? Tá lá no link da bio. E aí, o que mais que a Tani organizou, criou para nós aqui, né, para o mundo, né? Então, justamente porque eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa não é de hoje, ela tem mais de 10 anos, tá? E a maioria das pessoas que participaram dessa pesquisa, então, ela foi utilizada tanto no meu mestrado, quanto na minha especialização do IPSC também. Muitas pessoas ainda, Ju, elas têm medo de dar o primeiro passo para estudar inglês. Então, assim, não é um medo, uma coisa assim muito esquisita, estranha, incompreensível para quem vê de fora, sabe? Porque elas fazem inscrição, elas começam um curso de idiomas, o curso é bom, daí algumas pessoas vêm dizer, Tani, mas eu não me dei bem com aquele método, daí ela muda de escola de idiomas.
esse medo é uma crença, tá? É uma crença de que ela não é capaz, como tem pessoas que acham que elas não podem fazer uma atividade física porque ela não tem condições, sabe? Essas crenças que fecham. Então, nessa pesquisa de por que algumas pessoas aprendem e outras não, aí vem claro, tudo, dedicação, disciplina. E aí eu peguei da língua inglesa e fiz para minha vida. Então eu comecei atividade física, eu comecei frequente, eu mudei mudança de hábitos, alimentação, jeito de responder, troquei palavras. Ainda vai ser para sempre, porque eu tenho que me policiar. É uma vigilância sempre, sabe? Com os filhos, com o marido, eu falo muito, então eu tenho que me policiar para ouvir mais. Então não é a oratória da Tânia que teve que melhorar, que tem que melhorar, é a escutatória. Tá? E aí, nesse processo de escutar os outros, eu desenvolvi, eu montei um workshop que se chama Superação para Aprender Inglês. Então, é a superação de superar e a superação do que você vai fazer. Então, ele também está disponível na minha bio do Instagram. E o e-book também tá, é um desafio, então ele tem 31 atividades, um guia, né? Ele tem toda uma parte introdutória e depois ele tem um guia de atividades. Que também ele é todo para que a pessoa vá se conhecendo e o porquê de não estar aprendendo ou estar aprendendo num ritmo que ela gostaria que fosse maior, né? Mais intenso. E projetos futuros serão divulgados. Nossa, então, gente, Tani, e você quando que tu entrou? Qual foi a data da tua turma, tu lembra? Junho. Junho, julho. Tu já fez o e-book? Já vendeu algum e-book? Já vendeu? E tem um workshop agora. Imagina, antes de tu entrar na mentoria, tu imaginou que tu teria um novo projeto, um novo produto que em novembro, acho que em outubro tu já estava vendendo, né? Que em outubro, você imaginou que você entrando em junho, que em outubro você já estaria vendendo? Eu não imaginava, mas eu visualizava. Tipo Só assim, não sabia o quê? Eu não sabia o quê. Eu vou fazer alguma coisa. De junho para outubro você já estava vendendo. Eu fico muito feliz, né? Eu fico feliz porque, primeiro, pelas pessoas que compraram e adquiriram o seu produto, a transformação na vida delas, e muito com a tua transformação, né, Tânia? Assim, porque a tua transformação foi dizer assim, ó, eu acho que se a gente pudesse fazer mundo, eu tô aqui. Me vejam, né? Me vejam e me julguem, né? Exatamente. E bora trabalhar, né? Porque não tem tempo, tudo é muito trabalho. Tudo é muito trabalho. Tani, muita gente tem duas coisas assim que impedem as pessoas de entrar na mentoria de carreira, tá? Uma delas, eu acho que o grupo é muita exposição. As pessoas dizem isso. Então eu queria só que porque você viveu esse grupo, né? Porque você estava lá do outro lado, né? Então o grupo é muita exposição, é muito caro. E eu não tenho certeza se é para mim. O que você diria para essas pessoas? Então, primeiro, se a pessoa chegou a pensar, não sei se é para mim, né? Primeiro, se a pessoa chegou a pensar em fazer, é porque ela deve fazer. Porque assim, ó, não existe nada certo na vida, né, Ju? A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Então, pelo menos que eu morra tendo feito o que eu quis fazer. Porque essa história, eu dizia amanhã, tanto que eu lancei o workshop assim, lancei. E que seja o que for para ser, né? Então, essa situação de não sei se é para mim, se a pessoa pensou, ela tem dúvida sobre a carreira dela, sobre a vida dela, faça. Segundo, é muito caro. Divide isso por 365 e vê o que você compra. Eu também disse, né? Dividi, paguei, né? Mas a questão é aquela, o que é o caro? Porque aí, às vezes, a pessoa não faz uma coisa que é para a vida dela e ela gasta, sei lá, em outras coisas. Nem sabe onde gasta, né? Nem sabe por quê. Ligar. Aí entrando na mentoria, ela vai perceber que ela pode, até o dinheiro vai render mais. Até o dinheiro vai render mais.
Uma das coisas que também, né, que as pessoas, que isso aconteceu comigo, você só está pensando em dinheiro, né? Você entrou numa mentoria de carreira porque você só está pensando em dinheiro. E aí ficou, a pessoa falou e eu só respirei. 10 minutos depois a pessoa me disse, mas você viaja bastante, né? Tipo, sim, eu prefiro ficar sem comer, então, se a questão é dinheiro, mas viajar. Aí ela diz, mas eu queria ter mais dinheiro. Eu disse, sim, você acabou de dizer que eu só penso em dinheiro. Decide, né? Ou tu quer pensar em dinheiro ou tu não quer. Sabe, as pessoas são incoerentes, porque também é uma crença, né, Juliana? Que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro é uma coisa que... Claro, dependendo do que... Eu penso, é uma coisa assim, o dinheiro e o conhecimento, eles só vão enaltecer quem essa pessoa sempre foi. A essência. Sabe? A essência dessa pessoa. Então, se tem dúvida, faça. Divida esse valor e pensa o que vai ser. Não vai tomar remédio. Dependendo do remédio que a pessoa está tomando, ela não vai nem tomar mais. Vai parar de tomar, né? E qual era a outra pergunta? E o grupo, a exposição? Meu Deus, é fantástico. Porque você vai ter uma anja ou um anjo, né? Você vai conhecer pessoas. Na verdade, nós enxergamos no outro que está em nós. Então, eu acho que ia ser lindo, né? Essa parte. Você vai se perceber observando coisas que você diz, meu Deus, eu fazia isso, ou eu faço isso, ou que bom, eu também sou assim. Então, eu acredito que o grupo nós vivemos em sociedade. Quem não quer viver em sociedade, acho que já morreu, né? É isso aí. E o grupo, ele traz, né, Tani, essa questão da cooperação, né? É um ajudando o outro. E é um lugar seguro, porque é o primeiro lugar para a gente treinar o julgamento, né? Porque esse primeiro medo, mas depois chegar lá e é um ajudando o outro mesmo, né? É um trabalho de equipe, é preocupação, a gente se envolve junto nas lives, nos movimentos, né? Então, assim, você já não começa nada do zero, né? Porque você já tem um grupo que está contigo, né? Então, é melhor em grupo, né? Eu sempre digo assim, é melhor em grupo. Porque são mais mentes, né? São mais pessoas, são mais compreensões, pontos de vista diferentes. Então, nós só temos a crescer. É uma situação assim, eu vou ter que falar? Sim, você vai. Mas, só na primeira vez, né? Depois. Lá no meio da história já liberta isso, né? Porque também é uma crença, né? E isso é uma das primeiras partes da mentoria. O primeiro módulo é Destrave a Sua Vida, né? Onde a gente trabalha todo esse mindset da ancestralidade, das crenças, do julgamento, né? Tani, muito obrigada. A tua história é linda. Eu estou orgulhosa do que você construiu, né? A gente ainda nós temos acho que ainda mais 2. A gente nem terminou a mentoria da Tani, tá? Isso. Nem terminou ainda. Ela tem ainda mais duas em mentoria. Ela ainda está em mentoria, então, e tem todo esse material das aulas gravadas ainda para terminar, né, Tani? Tem muita aula ainda, acho que acredito, para você terminar. Não sei se já chegou a estar no final. Não, mas estou quase. Está quase no final. Eu sou uma aluna aplicada. Aplicada, isso aí, adoro aluna aplicada. Então, assim, tem as aulas gravadas, tem as mentorias, mas a turma da Tani nem terminou e ela já está vendendo, ela já está com produto. E ela entrou, gente, em junho. Então, assim, se você quer mudar a tua vida, se você quer olhar para a sua vida, eu posso te apoiar. Com o Impulsione Sua Carreira, uma mentoria em grupo, uma mentoria fechada em um lugar seguro. Para que você compreenda que o que faz a diferença? Escolher. Dizer sim, ninguém vai poder fazer nada por você, né, Tani? Não cai do céu a solução, não cai alguém que vai escrever o teu e-book, não cai alguém que vai estudar, vai fazer as aulas por você. Mas quando a gente escolhe, tudo acontece, né? Muita coisa. Muita coisa. Gente, é isso. É isso, Tani. Queres falar alguma coisa para fechar? Não. Gratidão.